Analisando a Bíblia, no livro de Êxodo, do capítulo 25, do versículo 10 até o 15, a gente encontra ali a história da criação da arca, quando Deus manda Adão, quando Deus manda Moisés construir a arca. Na verdade, a gente analisando ali pode verificar a lei do criacionismo. Porque Deus que criou o homem, Deus mandou criar a arca também. Na verdade, Deus, ele ama aquilo que ele fez. Ele ama o homem, obra-prima da sua criação. E é por essa razão que ele mandou fazer a arca, porque a arca é uma representação do homem. Às vezes ele tem uma dificuldade para entender esse mistério. Por isso, é porque Deus quer morar dentro do coração do homem. Então a arca é porque Deus queria morar dentro da arca também, ele queria habitar dentro da arca, representando uma figura do homem, quando ele também quer habitar dentro do coração do homem. Às vezes temos dificuldade para compreender esse mistério. Então o problema, porque Deus é santo, e ele quer que o homem também seja santo. Deus é misericordioso. E ele também deseja que o homem seja misericordioso. Deus é longânimo e quer que o homem seja longânimo também. Deus é verdadeiro, ele é a perfeita verdade e gostaria que o homem também seja verdade. É por isso que ele quer morar dentro do homem, para que o homem seja também um pouco parecido com ele, querer ter a semelhança com Deus. O grande problema é a dificuldade para nós entendermos esses mistérios. Temos dificuldade, mas analisando ali o texto, Deus fala para Moisés fazer a arca, a determinação da arca. Ele fala que a arca deve ser feita de madeira de gofer, que é a mesma cetim, gofer, cetim, acácia, é a mesma madeira. Deus fala, faz a arca de gofer. Eu fico pensando que Moisés poderia ele poderia questionar Deus, falar, oh Deus, para um pouquinho, vamos fazer de outra madeira. Ele podia dar uma sugestão, não, gofer não, porque o gofer é uma madeira dura, ele é cheio de fibra, resina, nó, muito pesada. Ele poderia dar uma sugestão, vamos fazer de cedro, porque o cedro é uma madeira belíssima, leve e fácil de ser trabalhada. Vamos fazer de faias, vamos fazer de angelim, madeira que tem beleza natural, mas ele não questiona. Às vezes eu fico pensando por que Deus quis mandar fazer a arca de gofer, porque a arca é uma representação do homem. Então, a madeira gofer, ela representa o homem. Quando o homem está bruto, sem Deus, ele realmente é difícil de ser trabalhado. Tem fibra, resina, tem nó, é pesado, é duro para se trabalhar o homem sem Deus. Não é fácil. Então, ela representava o homem sem Deus. Mas, depois de trabalhado a madeira, aí ficava bela, tirava os problemas, tirava as fibras, os nós, a resina, transformava no trabalho. Era trabalhoso? Era trabalhoso. É para entender que o homem dá trabalho para chegar na posição que Deus quer. Então era trabalhoso a arca. A riqueza da arca vinha depois do revestimento. Revestindo com ouro, brilho, aí a arca ficava bela, aí ficava maravilhosa. E quando tinha as tábuas do mandamento, que eram os testemunhos dentro da arca, aí Deus estava dentro da arca. E era isso que Deus queria mostrar para o homem, para Adão e para nós também, que é preciso que o homem seja trabalhado, necessário a mudança. O homem natural não tem valor, lógico que não, mas quando Deus está dentro dele, torna-se um varão valoroso, torna-se um homem diferente, porque a presença de Deus é que faz a diferença dentro da vida do homem. Eu queria analisar a figura da arca daquela época e para nós também hoje. Em primeiro lugar, a arca, ela é uma representação do homem, duas maneiras, o homem sem Deus e do homem com Deus. Ela representa o homem sem Deus quando ela está bruta, pesada, cheia de defeito, não tem beleza nenhuma, não tem valor. Mas ela também, ela é linda, ela é maravilhosa
quando Deus está presente. Então o homem sem Deus é como aquela música do cantor Jair Pires. O homem sem Deus é como uma folha seca que vai para onde o vento levar. Mas quando Deus está dentro do homem, aí é diferente. Aí pode cantar aquela música, quero que valor que você tem, porque você tem valor. Você é alguém. Porque Deus estando dentro do homem, aí há diferença. Aí o homem tem Deus, aí é diferente. O homem com Deus, ele tem valor. É como aquele caso de Gideão, quando ele estava malhando aquele trigo, perseguido pelos inimigos. O inimigo fazia o que bem queria com Gideão. Era um homem covarde, se escondendo dos inimigos. Mas ele não tinha condições de vencer os inimigos. Era difícil, só murmuração. Mas quando Deus visita Gideão, que o anjo aparece no carvalho, aí Deus fala para Gideão, vai nessa tua força, varão valoroso. Mas por quê? Porque agora tinha a presença de Deus na vida de Gideão. Porque agora ele mudou, agora é como se fosse uma arca. Agora Deus é quem dava a vitória para Gideão. Ele, na verdade, anteriormente, era problema, até ali. Mas quando Deus chega para Gideão, muda a história. Aí Deus não chama ele mais de covarde, se esconder dos inimigos, não, pelo contrário, vai nessa tua força e vence os seus inimigos, porque eu vou estar com você, estou dentro da arca. É o caso de Davi quando venceu o gigante. Não foi Davi que venceu o gigante, foi Deus usando Davi com aquela pedra para vencer o filisteu do gigante. É a presença de Deus. E hoje, se você quiser ser vitorioso, valoroso, é muito fácil. Deixe Deus morar dentro da sua vida. Deixe Ele morar em seu coração, dirigir o seu destino. Aí essa é a representação da arca para o homem de hoje. Em segundo lugar, a arca também, ela representa o homem, por isso ela foi feita daquela madeira difícil, de gofer, porque o gofer é uma madeira dura da verdade. Gofer, aqui no estado do Paraná, é como feijão cru, uma madeira dura, madeira difícil de trabalhar. Quem conhece feijão cru, conhece uma madeira difícil, cheia de fibra, resina, difícil de trabalhar. Só que depois que ela é trabalhada, lapidada, ela passa a ser bela também. Aí aparece o valor da madeira. Mas antes ela é difícil. E o homem não é diferente. O homem sem Deus, ele é difícil mesmo. É duro de trabalhar, é um homem difícil. Eu tenho encontrado pessoas que vêm do mundo difícil, ninguém valoriza. Às vezes, uma vez falaram para mim, falou, olha, deixe de lado esse cidadão, o rapaz chamava Guilherme. Não perca tempo com o Guilherme. Esse homem só vive nas meretrizes. O homem compra e não paga. O homem é cachaceiro. Ele é problema, briguento, cheio de problema. Mas de repente aquele homem foi trabalhado, ele veio para a igreja e foi transformado num excelente homem de Deus. Mudou a natureza do Guilherme, ele foi transformado. Então anteriormente era uma madeira bruta na verdade, mas quando Deus entrou dentro do coração do Guilherme, a sua vida mudou. Ele dava testemunho maravilhosos, ele adorava o Senhor, aí ele tinha valor. É por isso que a gente não pode deixar as coisas da maneira que elas são do mundo. Eu vejo também nessa história Jeremias. Deus pega Jeremias e manda ele ir à casa do oleiro para aprender uma lição. Porque na casa do oleiro ele viu que o barro saía da terra. O barro sai da terra primeiro. Depois que saía da terra, ele era peneirado. Depois de peneirado, aí ele era amassado umas moinhas, amassado o barro. Depois de amassado, era colocado naquele barro as características que o oleiro queria para cada vaso. E isso não era muito fácil. Ele tinha que sair da terra, peneirar para tirar os entulhos. Amassado para aceitar as características do oleiro. Depois tinha que ir para o fogo. E quanto mais ele recebia o fogo, mais resistente ele ficava. É uma representação do homem. O homem precisa sair da terra, sair do meio do pecado, tirar os entulhos do coração do homem, tirar os problemas. Depois é preciso também ser amassado, passar por provas difíceis, para colocar as características de Deus na sua vida, colocar o sinal de Deus, a sua marca do cristão. Depois tem que passar para o fogo, a provação, ser provado. Depois de provado, aí pode ser usado como um vaso maravilhoso. Então assim era a arca também. A madeira precisava ser trabalhada, tirada as fibras, os nós, os problemas, e revestida com ouro. E depois colocado dentro da arca os mandamentos, as tábuas dos mandamentos, que seria
o testemunho de Deus. Aí a arca era maravilhosa, aí a arca tinha realmente a presença do Senhor. Terceiro lugar, Deus quer habitar dentro do homem. Ele queria habitar dentro da arca, por isso nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Então o Espírito de Deus quer morar dentro do homem. Quando o Espírito de Deus mora no homem, aí ele é templo do Espírito Santo, ele é uma morada onde Deus habita. A arca também era assim, uma vez os filisteus levaram a arca, eles venceram Israel numa batalha e levaram a arca embora e colocaram no seu templo, onde adorava o deus Dagon. Mas aconteceu que no dia seguinte, o deus Dagon estava caído em pedaços, porque a arca estava ali dentro do templo. Eles levantaram o seu deus Dagon novamente, e no outro dia, Dagon amanheceu novamente quebrado no chão. Aí eles verificaram e tiveram medo e mandaram que Davi viesse buscar a arca. Porque a presença de Deus é assim mesmo, ela é gloriosa, ela é poderosa. Então Dagon não resistiu à presença da arca, mas não era uma arca simples. Era porque Deus estava dentro da arca. Não é simplesmente madeira de gofer. Era madeira de gofer trabalhada, revestida com ouro, mas ali dentro tinha os mandamentos. Ali dentro tinha o maná. Ali tinha a representação de Deus. Então é assim também o homem, quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, Deus mora na sua vida, você faz a diferença por onde você anda. O inimigo não resiste, ele cai em pedaços mesmo como caiu o rei Dagon. Em quarto lugar, a presença de Deus dentro da arca, ela faz a diferença. O homem torna-se um homem diferente quando Deus está habitando no seu coração, onde ele anda, onde ele passa. Não é mais daquele velho homem. Foi transformado num novo homem. É como fala a palavra do Senhor ali em 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Tudo fez novo com a presença de Deus em sua vida. Isso realmente é maravilhoso. É a grande riqueza. Para finalizar, a arca, ela não é simplesmente uma madeira. É uma madeira revestida. O valor da arca está no revestimento que é feito com ouro e na presença de Deus na sua vida. Esse é o grande valor. Sem a presença de Deus, ela não tem valor. O homem sem Deus, ele não tem valor. Por isso, uma vez, Jesus contou uma parábola. Deu um rico insensato, um homem milionário, que tinha muito dinheiro. Falava, eu construo a novo celeiro, eu planto, eu colho, eu armazeno, eu tenho de tudo, a minha alma pode dormir em paz. Mas de repente Deus fala, louco, se tu pedir a tua alma nessa noite, para quem será o que você tem? Se tudo que você guardou para quem quiser, porque não tinha mais valor, morreu, acaba tudo na sepultura. Então o homem sem Deus é assim, como um homem sensato. Jesus chama de louco. Ele chamou o homem que a mídia aplaudia, que o mundo aplaudia como um homem milionário, inteligente, sábio, plantador, colhia, armazenava, exportava. Se fosse hoje seria capa de revista, mas Jesus chega e chama de louco, porque ele não tinha Deus no seu coração. Assim é o homem sem Deus. Ele pode ter tudo, ao mesmo tempo não tem nada. Mas com a presença de Deus, ele pode não ter nada e torna-se homem rico, dono de tudo. Como aquela outra parábola que Jesus contou ali no livro de Lucas, capítulo 16, de um rico e um pobre, e o pobre morre e vai para o seio de Abraão, porque ele tinha tudo. Não porque simplesmente era um pobre, mas porque era revestido, porque era como se fosse uma arca de valor, porque tinha a presença de Deus. Então a presença de Deus é que faz a diferença nas nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida.